Mas não estamos buscando o normal, não estamos buscando o natural, estamos buscando o sobrenatural. E a pessoa que investe em si mesma, que diz, vou arriscar em mim, vou fazer este empréstimo estudantil e me comprometer a pagá-lo em 1 ano. Não sei como vou fazer isso, mas sei que vou chegar lá e vou mudar ao longo do caminho para alcançar esse resultado. Essa é minha declaração. E prometo, se você fizer essa declaração e sair do seu estado de inércia, fará melhores escolhas na vida, porque manterá sua palavra consigo mesmo. Você tem que fazer isso agora, porque está totalmente comprometido. Você apostou todas as suas fichas. Que ninguém vai escolher você. Ninguém vai escolher você. Você vai escolher a si mesmo. Se tiver uma ideia maluca e ver o que quer se tornar na vida, se quiser isso mais que tudo e for apaixonado por isso, e isso te fizer levantar de manhã, você chegará lá. Eu tinha 33 coisas que lia 3 vezes por dia. 3 vezes. Pois eu fazia isso todos os dias. Essas 33 coisas eram metas futuras que eu desejava, e eu as riscava da lista. Meus amigos riam de mim, eu as lia em voz alta no banco de trás do carro, não me importava. Era onde eu queria minha mente. Eu não fazia ideia de como o meu subconsciente me levaria lá. Esse era simplesmente eu. Ao riscá-las da lista, comecei a acreditar mais que eu era o criador da minha vida e oportunidades incomuns surgiram, me fazendo crer que estava funcionando. Ele é um místico dos tempos modernos. É um palestrante de renome mundial. É um autor best-seller internacional. Ele é um yogi. E é alguém que admiro muito e a quem sou incrivelmente grato por ter dedicado tempo para falar comigo. Muito obrigado. Estou feliz por estar com vocês. Dr. Joe Dispenza. E quero dar as boas-vindas à nossa plateia ao vivo aqui em Marco Island, Flórida. E a todos vocês em casa que estão assistindo ou ouvindo isso, sejam bem-vindos. Este programa se chama Esta Vida Mágica, porque quero que nossa plateia aqui em Marco, nossos espectadores e ouvintes, ouçam em primeira mão de pessoas incrivelmente bem-sucedidas e talentosas como o Dr. Joe, que nossas vidas não são planejadas. Podemos começar na faculdade tentando planejar, mas as coisas acontecem. Sempre acontecem, porque nenhum de nós tem uma bola de cristal. Nem mesmo o Dr. Joe tinha uma. Essas sincronicidades de que você fala são apenas porque você não está mais no conhecido. É quando você confia no seu futuro. É quando você está fora do conhecido, e de alguma forma está alinhado com a direção que você está seguindo. Então, olhando para tudo que aconteceu na minha vida, apenas ser apaixonado pelo que eu achava ótimo me levou a um lugar incrível. E lembro do meu pai discutindo comigo, sabe? E no final era só sobre dinheiro, prestígio e fazer a coisa certa. E eu só disse que não me preocupava com isso e que ficaria bem. Eu estava no quintal da minha casa durante a Covid, numa linda tarde de domingo. E Dr. Hamel, e Dr. Toby, e Doutora Carla, e Juan, todos nós estávamos ocupados. Estávamos todos escrevendo um projeto para o NIH no mesmo dia, correndo para terminar. E eu só me lembro de fazer uma pausa por um momento sentado lá sozinho e pensando, quando na minha vida eu imaginaria que estaria escrevendo uma proposta para o NIH sobre os químicos induzidos pelo sangue que são criados em meditadores avançados que podem atuar como terapia adjuvante para o tratamento da Covid-19, tipo, quando na minha vida isso me levou, não importava como eu tinha chegado lá. No meu último ano de pós-graduação, eu tive 1 mês de folga e chamei um dos meus amigos e disse, vamos para o Arizona, vamos para a Califórnia, vamos para todo lugar. Então, eles tinham esses encontros. Era meio que como o Burning Man antigamente. Era chamado de Rainbow Gathering. E nós dois fomos até o norte da Califórnia. Um monte de hippies, 40 mil pessoas na encosta de uma montanha. Era a minha vibe na época. Eu pensei, tudo bem, tanto faz. E acabei trabalhando na unidade de emergência, tipo 10 horas por dia. Porque havia 40 mil pessoas e elas precisavam... As pessoas estavam tendo overdoses, deslocando membros, se cortando, se machucando, quebrando ossos, se ferindo. Então, foi meio que uma coisa divertida. Começamos no norte da Califórnia e descemos toda a costa até San Diego. Quando cheguei a San Diego, olhei ao redor e disse ao meu amigo, é aqui que vou morar. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Enquanto passávamos por Pacific Beach, eu disse a ele, pare. Ele perguntou, por quê? Eu disse, só pare.
Paramos em frente a uma loja 7-Eleven. Nunca vou esquecer. Saí do carro, olhei em volta e vi do outro lado da rua uma placa que dizia quiropraxista. Atravessei a rua e entrei no consultório daquele cara sem saber nada sobre ele. Ele tinha estudado na mesma faculdade que eu. Ele conhecia muitas das pessoas que eu conhecia. Eu me sentei com ele e disse: se você me contratar, eu dobro seu volume em 3 meses. Dobro o volume da sua clínica em 3 meses. E ele ficou tipo, o quê? Eu disse, sim, farei isso por você. E ele disse, minha esposa vai ter um bebê hoje à noite. Olha, não posso te convidar para vir, mas você pode ir passar um tempo com minha equipe hoje. Então, me mudei para San Diego. Depois fui para Scottsdale, mas não tinha o mesmo brilho. Fiz todo um plano de negócios e San Diego era o meu lugar, minha vibe. Então, me mudei para lá logo depois e fiz exatamente o que prometi. Eu dobrei o movimento da clínica dele em 3 meses. Este é outro exemplo de magia de pó de fada. E é o Dr. Joe ouvindo sua intuição, confiando em si mesmo, confiando em seu instinto, e é isso que todos precisam fazer, ouvir a si mesmos, porque você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Quando você estava em San Diego, fazia triatlos, e foi quando teve o que talvez tenha sido a experiência mais traumática da sua juventude, o acidente de bicicleta. Então, bem, morar em San Diego na época era o centro para triatletas e atletas. E assim, eu queria ter uma clínica muito voltada para esportes e tínhamos uma prática realmente jovem. Tratávamos pessoas entre 18 e 45 anos, todos preocupados com a saúde e patrocinávamos muitas corridas de 10 quilômetros em San Diego. Na verdade, criamos algumas que ainda existem hoje. E eu estava administrando o estúdio de yoga na época. E nos anos 80, yoga, sabe, as pessoas diziam que você poderia ficar possuído fazendo yoga. Quer dizer, a crença sobre isso era muito, muito supersticiosa. Tínhamos um estúdio de artes marciais na época. Eu tinha conseguido minha faixa preta quando estava na faculdade de quiropraxia. Então, o instrutor que eu consegui minha faixa preta dele misteriosamente se mudou para San Diego quando abrimos a escola. E ele era um ótimo artista marcial. Tínhamos uma ótima escola. Tínhamos uma escola enorme. E comecei a participar de corridas de 10 quilômetros. E em San Diego, você tem o Corpo de Bombeiros de San Diego e os Navy SEALs. E de alguma forma, me envolvi com ambos os grupos. Eu estava em ótima forma. Era muito atlético. Era um corredor bem bom. Criei uma equipe de corrida de 10 quilômetros e nem fiquei como reserva após o 2º mês, porque esses caras eram muito rápidos. Eles eram o Corpo de Bombeiros de San Diego, tudo que faziam era malhar, correr, comer, malhar, pegar sol, andar de bicicleta, e quando havia incêndio, eles entravam em ação. Mas eles se tornaram meus amigos e tínhamos uma equipe de corrida ganhávamos todas as corridas. A Coronado 10K ganhamos tudo. A meia maratona de La Jolla, vencemos todas essas corridas. E eu nem corria porque não era bom o suficiente, e olha que me achava em boa forma. Então comecei a me envolver com triatlons. E então eu fiquei bem sério sobre ciclismo, realmente sério sobre ciclismo. E San Diego é um ótimo lugar para pedalar. E eu corria 10 quilômetros todos os dias, pedalava à noite, depois de ver os pacientes. Eu nadava 1 milha antes de ir para a clínica. Eu era louco, sabe? E então eu tinha esse acordo com esses 2 caras que faríamos essa corrida e os 2 perdedores levariam o vencedor para qualquer lugar na costa oeste com todas as despesas pagas. Eu falei, tô dentro. Então eu treinei, não com esses caras. Eu estava treinando com meu parceiro de treino. E então, na noite da corrida em Palm Springs, acabei de ver meu último paciente. Estamos todos nos preparando para ir. Eles me ligam e dizem, não vamos fazer isso. E eu penso, como assim vocês não vão fazer isso? E eles dizem, não estamos prontos. Você está gostando do conteúdo? Então é hora de deixar o seu like, porque isso ajuda demais ao canal. Quer dizer, como assim vocês não estão prontos? Esta é a corrida que vamos fazer. Não, vamos fazer a próxima. E lembro-me de desligar o telefone e pensar, o que vou fazer? E eu estava prestes a ir para casa. E então pensei, espera um momento, eu vou. Então liguei para o meu parceiro de treino e fomos para Palm Springs de San Diego. Lembro-me que não ia, mas acabei indo. Uma das minhas funcionárias tinha uma bela casa em Palm Springs e nos hospedou lá. Lembro-me de ter comido pelo menos meio quilo de massa. Lembre-se disso. Isso é bom antes de uma grande corrida. Eu estava carregando carboidratos. Estava pronto para ir. Acordamos de manhã e fomos para a corrida. Esperavam 500 pessoas nesta corrida em Índio, mas tiveram mais de 1000 inscrições. E então foi. Estava super lotado.
Então tiveram que dividir o grupo em duas categorias. Quando cheguei lá, estava tão desorganizado que parecia muito errado. Tipo, tudo parecia errado. E eu estava de pé com as mãos atrás da cabeça, me alongando um pouco. Minha gerente de escritório que morava em P, tinha uma casa em Palm Springs. Estava levando minha bicicleta para uma área de preparação. E essa mulher, bem, lembro que ela estava escrevendo 282 na minha perna. Sabe, eles colocam aqui e ali, para que você possa ver seu número. E eu digo a ela, enquanto ela escreve na minha perna: então, quando é a minha vez de ir, que horas começa a corrida? Ela disse: você tem uns 20 minutos. E no momento em que ela disse isso, deram o tiro de largada. E eu pensei: sou eu? Ela disse: acho que é agora. Foi o que ela falou. Então eu digo: então eu tiro a roupa, entrego tudo à minha gerente de escritório e tenho que correr ao redor do lago. Tive que dar um sprint ao redor do lago. E todo mundo já está no lago, sabe? Já começaram. Eles deram o tiro de largada mais cedo. Então, natação era provavelmente meu ponto mais fraco das 3 etapas do triatlo e pensei: bem, tenho que dar tudo de mim e ir com tudo. Agora, se você está no final de um triatlo e está entrando na água tentando alcançar os outros, é garantido que vai levar chutes. É garantido que vai levar pancadas. Quer dizer, você está nadando no meio das pessoas e é uma loucura. Então tentei nadar ao redor do grupo. E saí da água provavelmente mais empolgado do que jamais me senti na vida. Eu estava, inchado de ter ido tão forte quanto pude. E eu subi na bicicleta e pensei, sabe, a bike é, meu ponto mais forte. Eu tinha treinado subindo e descendo aquelas colinas em Torrey Pines várias vezes e pensei: vou recuperar um tempo aqui. Então subi na bicicleta e estava provavelmente a 16 quilômetros da corrida quando vi um policial na esquina apontando para mim assim. O que ele estava me dizendo para fazer enquanto eu descia a estrada era fazer a curva. Então ele estava apontando para mim e fazendo assim. O problema era que ele estava de costas para o tráfego e havia 2 ciclistas na esquina. Então eu meio que desviei para ultrapassá-los. Ele me deu o sinal verde, freio por 1 segundo, e então comecei a ganhar velocidade. E quando ganhei velocidade, um Bronco 4x4 veio voando pela estrada a 88 km/h e me catapultou da bicicleta. Eu nem percebi. Eu só vi o para-choque e de repente fui lançado no ar e caí de costas. Caí meio de costas e era uma senhora de 83 anos que dirigia o Bronco. Ela não percebeu que me atingiu ou seus reflexos estavam um pouco lentos. De repente me vi cara a cara com o para-choque. Então eu meio que agarrei o para-choque. Ela me arrastou um pouco, depois freou e eu rolei uns 30 metros pelo asfalto. Lembro-me de todos os ciclistas em pânico. Gritavam com ela, foi um momento realmente maluco. Quando parei de rolar, senti o sangue se acumulando nos pulmões. Percebi, isso não é uma simples torção. Isso é algo diferente. E, bem, quando você cai com tanta força de costas assim, e há uma força extensiva ou compressiva, ou você cai em um ângulo, essa força compressiva quebra as vértebras. Elas comprimem as colunas delas para baixo. Então eu tive 6 delas que foram comprimidas e quebradas. E a do topo, T8, T9, T10, T11 e T12, T8, quando caí assim e a vértebra comprimiu como uma cunha na frente e empurrou todos os fragmentos ósseos para trás na minha medula espinhal e em algumas outras vértebras houve compressão espinhal, produzindo fragmentos na área da medula vertebral abaixo. E o arco neural dessa 8ª torácica, quando comprimiu, quebrou como um pretzel. Então tive múltiplas fraturas por compressão na minha coluna torácica, fragmentos ósseos na minha medula e compressão medular devido à quebra do arco neural. Então eles me levaram para o hospital e, bem, eu era meio puritano na época e me recusei a tomar os remédios. Meu corpo estava convulsionando por todo lado e lembro que estava usando meu short favorito de ciclismo e tiveram que cortá-lo. E eu pensei, vou perder meu short da sorte favorito, não tão sortudo naquele momento. E o problema era que, como eu estava convulsionando, quando você faz exames de imagem como uma ressonância, precisa ficar parado. E lembro dos técnicos gritando comigo, mandando eu parar de me mexer, mas eu não conseguia. Fiquei lá por 6, 7, 8 horas, não sei quanto tempo, porque não conseguia fazer meu corpo parar de ter espasmos e todo tipo de coisa. Enfim, eu desmaio, volto para o quarto e desmaio. Quando acordo, todo o lado do meu corpo está grudado nos lençóis da cama porque eu tinha cascalho nas pernas e todo esse tecido exposto. E quando adormeci, tudo ficou grudado nos lençóis, sabe? Então, eles tiveram que vir com uma garrafa de spray. Tiveram que molhar tudo e depois descolar lentamente, sabe, de um lado do meu corpo. Enfim, o médico entra e me mostra os raios-x.
Eu já sabia exatamente o que ele ia dizer. Ele ia dizer, preciso fazer uma cirurgia com hastes de Harrington. É quando cortam as partes traseiras das vértebras. Eles parafusam esses parafusos de aço inoxidável na coluna e colocam essas hastes por cima, que agem como alavanca para puxar a coluna de volta à extensão e aliviar a pressão na medula. No meu caso, queriam cortar da base do pescoço até a base da coluna. Fariam laminectomia completa, com hastes de 30 a 35 centímetros que seriam contorcidas na minha coluna. Olha, eu era um jovem de 24 anos, vivendo a vida. Tinha uma ótima clínica e morava em San Diego, vivia a poucos quarteirões da praia. Eu tinha todos os carros esportivos que queria, era bem-sucedido, sabe? Minha vida mudou drasticamente, realmente, muito drasticamente. E, bem, então, busquei outra opinião e o médico falou, haste de Harrington, e eu perguntei, e se eu não fizer? Ele disse, olha, ouvi falar de alguns casos na Europa, mas ninguém faz isso aqui. Faça a cirurgia. Então me colocaram numa ambulância de Palm Springs e me levaram para o Hospital Scripps em San Diego, onde conheci o médico. Este é o cara que é o diretor médico do Hospital Scripps. Ele tem cabelos grisalhos, usa uma gravata vermelha de poder e um jaleco branco. Ele é o cara. E ele simplesmente entra e diz, vamos começar sua cirurgia amanhã. Ele me dá toda a explicação e então diz aquilo. E eu falei, espera, não sei se quero fazer isso. E ele achou que eu tinha uma lesão na cabeça. Tipo, ele não conseguia entender por que eu não iria querer fazer. Eu só fiquei tipo, não sei se consigo fazer isso, sabe? Porque minha coluna estava, sabe? Eu era super flexível, forte e em forma. E eu pensei, não sei se quero passar o resto da vida com dor ou dependente de remédios. Então me disseram que eu provavelmente ficaria paralisado em algum grau e teria problemas sensoriais e motores e que eu iria, sabe? Você precisa da cirurgia. Aí pensei, bem, se eu fizer a cirurgia, vou acabar parcialmente paralisado. Por que eu realmente quero fazer isso? Então busquei uma quarta opinião e lembro desse cara entrando. Ele devia ter uns 130 quilos, um sujeito bem grandão. E lembro dele me dizendo que podiam colocar hastes de aço inoxidável de 25 centímetros na minha coluna, tirar e depois de 1 ano colocar de 15 ou 10 centímetros. E eu só pensei, meu Deus do céu, eu realmente quero isso? E eu disse a ele, acha que pode limitar o movimento na minha coluna torácica? Ele me olhou e disse, você não tem movimento na sua coluna torácica. Eu o encarei e pensei, talvez você que não tenha movimento na sua coluna. Mas meu colega de quarto, com quem fiz yoga por anos, veio me visitar e ficou comigo o tempo todo. E ele fez uma flexão para trás e agarrou os tornozelos. Nunca vou esquecer isso. E eu só pensei, esse cara não, ele é um carpinteiro, ele conserta coisas quebradas. E comecei a pensar, o poder que fez o corpo cura o corpo, o poder que fez o corpo cura o corpo. E eu simplesmente comecei a divagar. E o cirurgião-chefe ficou muito bravo comigo e começou a gritar com meu pai. Meu pai apenas olhou para ele e disse, quieto, deixe-o tomar a decisão. Ele queria que eu decidisse por mim mesmo. Acho que o momento mais difícil em nossas vidas é quando pesamos o que sabemos contra o que não sabemos. Eu tinha visto pessoas se curarem de todo tipo de coisa através da hipnose. Pela minha experiência em quiropraxia, vi coisas incríveis acontecerem ao liberar o sistema nervoso de interferências, equilibrando as pessoas física, química e emocionalmente. Eu já tinha visto o suficiente. Li sobre todos os yogis, sabe? Vi todas essas coisas. Eu era realmente fascinado pela transcendência. Eu acreditava nisso. Mas na época não acreditava que pudesse influenciar essa inteligência inata a ponto de recuperar totalmente minha saúde. Eu não acreditava nisso. Pensei, o corpo pode se curar, mas vai depositar cálcio e proteína e provavelmente terei ossos quebrados que ficarão assim. Mas essa crença não me levaria a lugar nenhum. Na verdade, eu tinha que acreditar que se pudesse entrar em contato com essa inteligência, ir além de mim mesmo e dar um modelo, um plano, um design, mostrar exatamente o que quero e então entregar essa criação ao universo. Ele sabia como curar muito melhor do que eu. Bem, vamos ver se eu conseguia influenciá-lo. Então, esse foi o número 1. Número 2, eu disse, não vou deixar passar nenhum pensamento que eu não queira experimentar. Essa foi a parte difícil. Porque quando você está em crise, em trauma, em estresse ou sobrevivência, sempre focamos no que não queremos que aconteça. Sabe, viver em uma cadeira de rodas, nunca mais poder praticar esportes ou fazer as coisas que amo, nunca mais poder fazer artes marciais ou yoga, possivelmente ficar paralisado. Tipo, o que era aquilo, sabe? Quer dizer, Então eu simplesmente comecei, ok, preciso juntar tudo o que sei, e estava pesando o que sabia contra o que não sabia, porque ninguém estava fazendo isso, dizendo aos médicos nos anos 80 que não iam fazer cirurgia.
E você sabe que está em apuros na sua vida quando seus melhores amigos, e eu tinha muitos ao meu redor que eram médicos, quiropráticos, naturopatas, fisioterapeutas, cirurgiões, todos os meus colegas com quem eu convivia, estavam todos ao redor da mesa enquanto eu estava deitado lá. Eu podia ver o desconforto nos olhos de cada um deles. Eu olhava ao redor e todos me diziam a mesma coisa. Sabemos que você vai fazer a escolha certa, o que realmente significa, estou tão feliz por não estar no seu lugar. Vi isso nos olhos deles e os observei saindo da sala, dando tapinhas no meu ombro, aliviados por voltarem às suas vidas. Meu colega de quarto da faculdade de quiropraxia, com quem eu praticava yoga todos os dias, ficou ao meu lado o tempo todo e nós analisamos aqueles raios-x 1000 vezes naquela noite, 1000 vezes. Nós decidimos que a melhor aposta era tentar fazer contato e ver se eu poderia reverter a situação de alguma forma. E eu passei 6 semanas e meia de puro inferno. Eu estava tão amargurado, eu estava tão furioso, eu estava tão chateado, eu estava tão arrependido de ter ido quando não deveria. Eu sabia que não devia, eu estava me culpando. Minha vida está arruinada, minha vida acabou. Nunca mais poderei treinar. E quando comecei a tentar focar no que eu queria, em vez do que não queria, eu me pegava repetidamente ficando frustrado, com raiva, e então piorava. Porque eu estava me desequilibrando cada vez mais. E eu começava a reconstruir cada vértebra, mostrando aquela inteligência presente em mim, só precisava estar presente com ela, o que eu queria. Chegava à segunda vértebra e, de repente, pensava em viver numa cadeira de rodas e dizia, tenho que começar tudo de novo. Recomeçava reconstruindo vértebras, mostrando exatamente o que queria. Chegava à terceira ou quarta e pensava, devo vender minha casa, devo vender meu consultório. Meus amigos diziam, venda seu consultório, venda seu consultório. Consultório super bem sucedido. Mas eu não estava lá e estava diminuindo, mas meus amigos se uniram e dedicaram tempo para manter meu consultório funcionando. Lembro-me de olhar para eles pensando, se eu vender meu consultório, devo acreditar que não vou andar de novo. Não posso fazer isso, não posso fazer isso. Sinto muito. Não posso vender meu consultório. Então, houve muitos momentos em que comecei a me afastar das pessoas que me amavam, porque elas se preocupavam comigo, mas achavam que era o fim para mim, sabe? E assim, por 6 semanas e meia, eu estava na noite escura da alma, porque não havia evidências ao meu redor. Li tudo o que pude para apoiar minha crença de que eu conseguiria. Li absolutamente tudo. Assisti a tudo que podia. Dediquei cada dia. Às vezes, levava 3 horas ou mais para passar por todo o processo de reconstrução. E quando terminava, eu me rendia, mas não parecia certo. Não sentia que, e isso me incomodava. Lembre-se, por 6 semanas e meia, passei por tudo isso e uma vez fiz todo o processo do início ao fim em apenas 45, 50 minutos, em vez de 1 hora ou 3 horas e meia ou 4 horas. Menos de 1 hora para mim era algo diferente, e eu estava melhorando em prestar atenção, ficando melhor em não ficar inconsciente e voltar ao padrão. Eu estava melhorando em conectar essa informação e disparar e conectar até que ficasse mais e mais fácil. Quando ficou mais fácil, então eu tive mais tempo e comecei a notar que meu corpo começou a mudar. Percebi que recuperei a sensibilidade nos dedos dos pés. Comecei a notar que podia mover meu pé. A dor intensa na minha lombar estava diminuindo, e foi aí que eu soube. Foi aí que percebi que o que estava fazendo dentro de mim estava produzindo um efeito fora de mim, e minha crença aumentou 10 vezes. Agora eu estava fazendo em vez de resistir. Em vez de pensar, e tenho que fazer isso de novo, eu pensava, vamos lá. Quero fazer com mais intenção, mais paixão. E então, com todo esse tempo extra, comecei a pensar, e se eu pudesse andar? Cara, mal posso esperar para tomar banho, ficar de pé. Meu Deus! E eu vivia isso. Por quê? Porque eu queria. Fiquei empolgado que isso pudesse realmente acontecer. Fiquei tão animado que comecei a antecipar a experiência e sentir a emoção, e isso me mudava ainda mais. Eu começava a ver essas realidades futuras e sentir as emoções delas. Então quiseram me colocar num gesso de corpo inteiro e vieram me medir para isso. Colocaram gesso em todo o meu corpo para fazer um molde personalizado e eu estava fazendo todo tipo de coisa. Eles construíram uma prancha inclinada para eu me deitar. Eu queria que me dessem a oportunidade de me movimentar lá fora. Eu raciocinei que os ossos desenvolvem cálcio quando há pressão sobre eles e o periósteo, sob estresse, produz uma carga negativa, que atrai uma carga positiva, cálcio ou magnésio. Pensei que se construíssem uma prancha inclinada e me levassem para fora todos os dias, aumentando 1 grau, eu poderia me deitar e lentamente me erguer assim, para suportar peso na coluna. Depois pedi que me colocassem num traje de mergulho 2 números menor e havia uma piscina na casa.
Eles me colocaram na piscina e comecei a me pendurar de um lado o melhor que podia e, com o tempo, consegui ficar pendurado verticalmente. Então, continuei desenvolvendo todo esse processo. E então, não sei, talvez por volta de 10 semanas, em algum momento no meio disso, acordei uma manhã e pensei, vou me levantar, vou ficar de pé e vou sair daqui andando. E acho que há algo sobre certeza, sabe? Quando você simplesmente sabe algo. Eu simplesmente sabia. E então o amigo na casa de quem fiquei, era o cara para quem trabalhei nos primeiros 3 meses, dobrando o movimento do consultório dele. Eu já tinha meu próprio consultório, mas ele ainda era meu amigo. E ele e a esposa me permitiram. Eles cuidaram de mim naquela casa. Me deram carinho e conheci bem os filhos deles. E, bem, entrei no quarto dele quando estava dormindo profundamente. Dei um tapinha na cabeça dele. Ele pulou da cama. Ficou assustado. Eu disse, vou para casa hoje. Ele perguntou, e o colete? Eu respondi, não sei. Então eles colocaram o colete em mim. Usei por uns 10 minutos e pensei, esqueça isso, sabe? E então eu meio que voltei para minha vida. Mas a questão era que eu era uma pessoa diferente. Eu não era o mesmo cara que era antes do acidente. Não me sentia mais uma vítima. Estava muito grato pelo que aprendi e pelo que me aconteceu, e usei tudo o que fiz na minha vida até aquele momento. Usei isso de alguma forma para mudar minha experiência, e minha vida mudou drasticamente. Comecei a pensar, como isso pôde acontecer? Como isso poderia acontecer? O que me levou a vender tudo em San Diego? Eu não era mais o mesmo. Quer dizer, do que eu poderia reclamar? Não havia nada para eu reclamar. Eu dava uma tacada ruim no golfe. Meus amigos jogavam os tacos. Eu ria. Eu pensava, meu Deus, a vida é incrível. E então foi isso para mim. E voltei à minha vida. Mudei minha clínica. Triplicamos nossos números. Nós simplesmente saímos da rotina e então vendi minha clínica. Larguei tudo e me mudei para o Noroeste. Queria criar meus filhos no campo. Queria que eles bebessem água da fonte. Queria que tivessem suas próprias hortas. Queria que morassem perto de um rio. Queria que soubessem selar um cavalo. Queria que distinguissem a selga de couve. Queria que estivessem conectados à natureza. Então, segui um caminho diferente e comecei a estudar remissões espontâneas. Foi assim que me envolvi. Queria ver se outras pessoas de alguma forma tiveram experiências semelhantes à minha. Dr. Joe, no seu maravilhoso livro Tornando-se Sobrenatural, que li de capa a capa, você escreve: a magia começa a acontecer na sua vida porque você não está mais criando a partir da dualidade ou separação. Converso com estudantes o tempo todo que me dizem que estão constantemente sobrecarregados pela ansiedade. Não é que eles queiram se sentir assim. Quem quer? Mas eles não conseguem parar. É como se fosse 24/7. Um dos mantras que você adora repetir e que nosso público ouvirá esta semana aqui em Marco Island é que onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Que ações concretas esse jovem de 21 anos, nossa plateia, nossos espectadores e ouvintes em casa podem tomar agora mesmo, neste minuto, para parar esses pensamentos ansiosos, reprogramar seus cérebros para que possam atrair a abundância que desejam e merecem? Certo? Vou responder isso, e pode levar alguns momentos para eu elaborar a resposta. Bem, ansiedade é um estado de prontidão. Quando antecipamos algo imprevisível na nossa vida, algo incerto, que temos a percepção de que pode piorar, que não podemos controlar ou prever, ativamos o sistema que nos prepara para lidar com o que estamos enfrentando. O problema é que, ao prevermos o futuro baseado em nossa reação emocional, em um estado de estresse e sobrevivência, sempre escolhemos o pior cenário possível, pois na sobrevivência, se nos preparamos para o pior, qualquer coisa menos grave aumenta nossas chances de sobreviver. Assim, os mecanismos inatos de sobrevivência nos tiram do equilíbrio e imaginamos o pior cenário possível. Dentre infinitas possibilidades, escolhemos a pior, mas não para por aí. Começamos a abraçar emocionalmente como seria se isso realmente acontecesse. E o sentimento associado a esse resultado é o medo. É ansiedade, é preocupação. O corpo é tão objetivo nesse momento que acredita estar vivendo essa realidade futura no presente. Aquele que é ruim. Sim.
e não sabe a diferença entre a experiência real e a que estamos imaginando, então o corpo realmente vive essa realidade. Torna-se um problema se você fizer isso várias vezes, pois esse pensamento e sentimento, a imagem desse futuro e a emoção associada, esse estímulo e resposta, estão condicionando o corpo a se tornar a mente dessa emoção, e agora se torna programado subconscientemente. Por mais que tente controlá-lo com sua mente consciente, que é 5% de quem somos, no meio de nossas vidas, já o programamos subconscientemente. Então, no momento em que vivemos em vigilância, em medo, o corpo recebe uma excitação e essa excitação se torna como uma droga e nós overdosamos. E o corpo está respondendo à mente e usando esses químicos para acordar. Está usando esses químicos para se tornar mais consciente, mais ciente do que algo ruim pode acontecer em nossas vidas. Agora, estamos constantemente antecipando o pior cenário e o corpo está programado nesse estado. A mente consciente não tem controle sobre o que foi programado subconscientemente. Na verdade, o corpo agora é a mente da ansiedade. A pessoa está sempre analisando o ambiente para ver o que pode dar errado, vivendo constantemente nesse estado. Nesse estado, vivemos na falta, na separação, nos esforçando mais, trabalhando mais, lutando por resultados, controlando tudo para evitar o pior. Isso se torna um vício. Um vício é algo que você acha que não pode parar ou é saber que algo não é bom e fazer mesmo assim. Assim, a pessoa usa os problemas, desafios e adversidades para reafirmar seu vício nessa emoção. Eles precisam das circunstâncias difíceis, do emprego ruim, do relacionamento problemático para continuamente sentir essa sensação, para atormentar o corpo, para viver constantemente em desequilíbrio. Se continuarem fazendo isso por um longo período, o cérebro fica muito desordenado, modulado, compartimentalizado e dividido. Persistindo nisso, a fisiologia do corpo permanece desequilibrada, e esse desequilíbrio se torna o novo equilíbrio, levando a pessoa a uma possível falha em algum sistema do corpo. Em outras palavras, o corpo não consegue tolerar viver em modo de emergência por tanto tempo. Vai ficar sem energia, não terá ordem. E essa desregulação autonômica se torna o estado constante da pessoa. Então, elas fazem o possível para tentar fazer esse sentimento desaparecer. Mas o problema é que não entendem que poderiam mudar isso sem depender de algo externo. Então, a pessoa usa drogas, joga videogame, faz algo, muita bebedeira, muita bebida para regular esse sentimento, pois é a melhor forma de eliminar essa falta ou separação ou sedar o corpo o suficiente para que possam se sentir livres. O problema é que, quando você sente ansiedade, o cérebro automaticamente busca a solução da última vez. E assim, a pessoa se torna dependente do mundo exterior para mudar seu mundo interior. É aí que, com o tempo, as pessoas precisam fazer mais e mais jogos de azar, videogames, compras para tentar fazer esse sentimento desaparecer ou qualquer coisa que façam. Não há nada de errado nisso. Mas mais cedo ou mais tarde, a pessoa precisa realmente ver se pode mudar. Então a ansiedade, em estado de prontidão, faz o cérebro e o corpo ficarem em marcha lenta, em uma marcha lenta mais alta regularmente. Algumas pessoas usam essa ansiedade de forma saudável para fazer algo, completar algo, para aliviar a ansiedade. Não há nada de errado nisso. Você está fazendo uma prova, tem um exame, está um pouco vigilante, um pouco nervoso. Isso é um bom nível de ansiedade que indica que você está pronto. Use essa energia para estudar, se preparar e aprender. Quanto mais você estuda, se prepara e aprende, percebe que esses limites começam a baixar e você está lidando com isso de alguma forma. Se for para a prova despreparado, fica ansioso demais ou lembra da última vez que falhou, não consegue se concentrar, pois não dá para focar em aprender quando está em modo de sobrevivência. Não é hora de aprender. É hora de correr, lutar e se esconder. Isso se torna muito comum em jovens que estão vivendo no ambiente universitário ou tentando criar uma profissão ou um futuro para si mesmos. Acho que um dos maiores desafios para os jovens é que existem empregos que ainda nem foram criados. Bem, com o ritmo em que a tecnologia e o mundo estão avançando, se você não conhece um emprego porque ele ainda não existe, mas existirá em um ano, como poderia saber o que possivelmente estará fazendo, não é?
Então, este é um momento incrível para os jovens, porque há tanta incerteza. E uma incerteza que nos faz viver com medo, porque não podemos prever. E quando não se pode prever um resultado, você está no desconhecido. E isso significa que não pode contar com ninguém. Você tem que contar consigo mesmo. Então, os empréstimos estudantis, comprar uma casa que se tornou quase impossível para os jovens, encontrar e conseguir o emprego certo e trabalhar para uma empresa próspera ou em crescimento, você não vê muito disso. Então, o que resta para investir? Em você mesmo. E investir em si mesmo é ser especialista no que faz e reservar tempo para fazer escolhas diferentes das que todos fazem. E você precisa começar a escolher a si mesmo regularmente. E sim, é natural e normal, e há muito consenso em dizer que você vai morar no porão dos seus pais, provavelmente não vai conseguir um emprego, vai beber muito com os amigos, experimentar drogas, se envolver com tecnologia e se perder nesse mundo social. E isso vai distrair você de fazer o que seu coração diz que você quer fazer. Isso é natural, isso é normal. Você nunca vai pagar seus empréstimos estudantis. Você conhece essa conversa. E mais do que nunca, na história, nos anos que estou neste planeta, eu nunca vi o mundo no estado em que está. Mas não estamos buscando o normal, não estamos buscando o natural, estamos buscando o sobrenatural. E a pessoa que investe em si mesma, que diz, vou arriscar em mim, vou fazer este empréstimo estudantil e me comprometer a pagá-lo em 1 ano. Não sei como vou fazer isso, mas sei que vou chegar lá e vou mudar ao longo do caminho para alcançar esse resultado. Essa é minha declaração. E prometo, se você fizer essa declaração e sair do seu estado de inércia, fará melhores escolhas na vida, porque manterá sua palavra consigo mesmo. Você tem que fazer isso agora, porque está totalmente comprometido. Você apostou todas as suas fichas. Que ninguém vai escolher você. Ninguém vai escolher você. Você vai escolher a si mesmo. Se tiver uma ideia maluca e ver o que quer se tornar na vida, se quiser isso mais que tudo e for apaixonado por isso, e isso te fizer levantar de manhã, você chegará lá. Mas lembre-se, você terá que mudar muito para chegar lá. É disso que se trata a escola e o aprendizado. Você deve se sentir desconfortável na escola, porque está pesando o que sabe contra o que não sabe. Chegar nesse futuro, cara, todo dia, significa que, se você se dedicar totalmente, fará as escolhas certas para si regularmente. Porque ninguém mais fará isso por você quando você vê esse futuro e ninguém mais pode vê-lo. Já fiz isso vezes suficientes na vida onde as pessoas me olham como se eu fosse louco e para elas, eu sou, porque sou imprevisível. E ainda assim você escolhe a si mesmo todo dia. Você fica bom nisso. Se você precisa mudar sua forma de pensar, suas crenças e como você age. Não dá para fazer as mesmas escolhas se quer chegar nesse futuro, e isso pode ser desconfortável. Então decida, vou escolher a mim mesmo, ser legal e divertido, mas ter tempo para mim e investir em mim? Preciso sentir as emoções do meu futuro. Esse será o soro, essa será a energia, o combustível que vai me levar lá. Posso acreditar nesse futuro quando o sinto. Então, respondendo sua primeira pergunta, ninguém fará isso por você. Quando você sente as emoções do seu futuro, garanto, não sentirá mais falta ou separação. Você só sente falta e separação quando tem uma emoção familiar e se pergunta por que não aconteceu. Se você está sentindo a sensação, significa que seu corpo acredita que já aconteceu e você nunca mais procurará por isso. Mantenha-se nesse sentimento e você agirá diferente. Permaneça nesse sentimento e fará escolhas diferentes. Continue nesse sentimento e terá experiências diferentes. Fique nesse sentimento e pensará diferente de todos os outros. Sim, haverá momentos difíceis e você cometerá erros? Absolutamente. Mas aí você precisa escolher, ainda acredito nisso ou não? É normal concordar com a consciência social de que nunca pagará seus empréstimos ou conseguirá um emprego. Sim, isso é natural e normal, mas buscamos algo diferente. Para se comprometer e ter essa intenção, eu era maluco quando criança. Estava contando a alguém outro dia, talvez fosse você. Eu tinha 33 coisas que lia 3 vezes por dia. 3 vezes. Pois eu fazia isso todos os dias. Essas 33 coisas eram metas futuras que eu desejava, e eu as riscava da lista. Meus amigos riam de mim, eu as lia em voz alta no banco de trás do carro, não me importava. Era onde eu queria minha mente. Eu não fazia ideia de como o meu subconsciente me levaria lá. Esse era simplesmente eu.
Ao riscá-las da lista, comecei a acreditar mais que eu era o criador da minha vida e oportunidades incomuns surgiram, me fazendo crer que estava funcionando. Quanto tempo levou? Não me importo. Sei que paguei todos os empréstimos rapidamente, pois era o que eu queria fazer. Eu não sabia como aconteceria, mas as portas se abriram como resultado. Eu gostei disso, me fez querer fazer mais disso. Então você precisa mudar para alcançar esse resultado. Tenho certeza que o mundo daria às pessoas muito incentivo para permanecerem limitadas, mas os melhores sempre se destacam quando você escolhe a si mesmo. Sempre que você toma o caminho certo, quando acredita e nunca desiste, mantendo um pé no mundo mágico e outro no mundo real, navegando entre os dois, você chega a um lugar totalmente diferente. O problema é que não há muito apoio no mundo para os jovens acreditarem em si mesmos e para acreditarem em um novo mundo. No seu outro livro fantástico que li, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é basicamente o que ele está falando aqui, você escreve que os psicólogos nos dizem que por volta dos 30 anos, nossa identidade ou personalidade estará completamente formada. Isso significa que cerca de 95% de quem somos nessa época, em nossos 30 e poucos anos, é uma série de programas subconscientes. Estamos no piloto automático. Eles se tornam automáticos. O que isso significa para nosso público jovem, para nossos espectadores e ouvintes que ainda não têm 35 anos, que ainda estão na casa dos 20? Como eles podem se tornar mais conscientes dessa programação subconsciente que você começou a mapear e reescrever o código? Podemos ter alguns programadores de computador na plateia, alguns engenheiros. Como assumir o controle de suas vidas? Bem, caramba, eu realmente não acho que seja tão difícil assim. Acho que há uma vantagem em ser jovem, você tem mais plasticidade, menos conexões rígidas e pré-estabelecidas, sabe? Neurônios que disparam juntos se conectam. Quanto mais você repete as mesmas coisas, mais automáticas, habituais e fáceis elas se tornam. Se você pensa o mesmo pensamento repetidamente, ele vira uma crença, e uma crença é apenas algo que você pensa várias vezes até que se torne automático e subconsciente. Então, como você se sente normalmente? Está cansado? Está resignado? Está sem esperança? Sente-se impotente? Quer dizer, você precisa analisar isso, você tem que olhar para isso, e se essa emoção ligada ao pensamento condicionou o corpo ao passado, você só tem menos bagagem, um pouco mais de liberdade, mais plasticidade, um pouco mais de flexibilidade nas conexões. Você não é limitado em sua identidade, e o lobo frontal não termina de se desenvolver até os 25 anos de idade. Eu costumava dizer aos meus filhos o tempo todo, um deles ainda está nos seus 20 anos, você precisa aprender o máximo possível nos seus 20 anos. Nunca pare de aprender nos seus 20 anos. Aprenda e experimente o máximo que puder, o máximo possível. Absorva tudo. Aprenda não só o conteúdo, mas uma forma de pensar, um modo sequencial de processar informações. Aprenda o máximo nos seus 20 anos, faça tantas conexões sinápticas quanto possível, desafie-se a lembrar, guarde tudo. Assim, você equipa seu cérebro com as ferramentas e matéria-prima para sonhar de formas que nunca poderia se não soubesse, e isso é um nível maior de consciência. Então, não estamos programados a ser de certa forma pelo resto da vida. E nos 20 anos, que ótima oportunidade para aprender hábitos realmente bons. Que ótima oportunidade para você acreditar em coisas que outros não acreditam. É por isso que amo nossa comunidade jovem. Quero você aqui porque desejo que cresça numa comunidade onde pessoas sobem ao palco e se curam de várias condições de saúde. Quero que isso seja normal para você. Quero que esteja nesse nível de consciência. E consciência é percepção. Percepção é atenção. E atenção é notar. Quando vir alguém no palco que se curou, começará a pensar que é normal. E essa será a sua crença. Demonstrar isso em sua vida dá permissão às pessoas, num nível íntimo, para fazerem o mesmo. Nos seus 20 anos, fixe isso, experimente o máximo, comece a viver como místico, abundância e sucesso. Ensaie regularmente como será sua vida, entre nesse papel. Nos seus 20 anos, esse é o momento. Eu era louco nos meus 20 anos, eu fiz de tudo. Bem, lembre-se, eu sou estranho, certo?
Então, eu estava na graduação e estava fazendo 21 créditos e meio naquele semestre. Eu era maluco. Eu era maluco. Eu fazia todas as ciências e pré-medicina e estava correndo pelo auditório quando vi no mural um papel tamanho A4 com aquelas tiras destacáveis embaixo. Dizia: aprenda enquanto dorme. Pensei, é disso que preciso. Era sobre hipnose e auto-hipnose. Na mesma época, meus 3 colegas de quarto falavam e andavam dormindo. Esses 3 caras discutiam entre si completamente adormecidos. Eu ficava fascinado observando esses caras. Eles zombavam uns dos outros, se levantavam, um saía do quarto e discutiam. Eu perguntava: Dwight, lembra de algo? Não lembro. Eles não lembravam de nada. Então comecei a pesquisar sobre isso entre meus 21 créditos e meio, pensando, meu Deus. Lia livros sobre hipnose tarde da noite e comecei a hipnotizar esses caras. Tipo, porque eles eram sonâmbulos do estado profundo, sabe? E eu comecei a me interessar muito por hipnose. Na época, eu praticava artes marciais no meu tempo livre e ia a todas as aulas de yoga que podia, não porque era bom nisso, mas porque era atlético e queria algo diferente. Então, todas essas coisas começaram a acontecer e eu só queria ir para a escola. Eu queria ir para a escola e nunca ter que fazer anotações. Por isso, eu queria aprender auto-hipnose para absorver tudo durante a aula e depois revisar mentalmente, me hipnotizando para aprender. Assim, estudaria menos, teria mais tempo livre e poderia ler uma referência antes da prova. Fui melhorando nisso. Simplesmente fui ficando cada vez melhor. Quando cheguei à pós-graduação, eu nunca tinha feito anotações na escola porque queria prestar atenção. Sempre que havia uma pausa na aula, eu parava e repassava mentalmente toda a palestra. Se não me lembrasse de algo, perguntava ao colega ao lado ou pesquisava imediatamente para lembrar que havia esquecido e aprender com o erro. Então com o tempo, fui melhorando cada vez mais nisso na minha vida. Então, quando estava dirigindo para Atlanta para fazer pós-graduação, li autobiografia de um yogi, só porque o cara comigo disse: "Você deveria ler isso, cara." Li o livro inteiro durante a viagem, e é um livro grosso, e eu não sabia muito sobre as pessoas terem poder sobre seu corpo e ambiente. Isso abriu minha mente, tipo, uau, isso é diferente de como fui criado na religião tradicional. Não conseguia parar de pensar e estudar sobre isso. Então, passei meus 20 anos estudando auto-hipnose. Peguei meu empréstimo estudantil e, em vez de pagar a faculdade, embora tenha pago, arrisquei e fui aprender hipnose. Dediquei mais de 500 horas de estudo nos fins de semana e noites para me tornar um hipnoterapeuta clínico. Depois, trabalhei num centro holístico nos meus 20 anos. Assim, ganhei dinheiro extra para estudar e me sustentar, recuperando o investimento. Então, depois de ler autobiografia de um yogi, não pude simplesmente ficar parado sem fazer algo a respeito. Meu colega de quarto e eu acordávamos às 3h55 toda manhã. Íamos para o chão e fazíamos 3 horas de yoga, das 4 às 7 da manhã. Nunca faltamos um dia. Éramos loucos. Nesse período, aprendi mais sobre o corpo do que nas aulas de anatomia que eu fazia e comecei a ter experiências incomuns que me mudaram. E então eu não era, nos meus 20 anos, aquela pessoa na faculdade sim, eu festejava, saía com amigos, era divertido, mas também estudava muito. Mas quando saí e fui para a pós-graduação, nunca mais me ocorreu sair para festejar. Simplesmente não me passava pela cabeça. Eu não era mais aquela pessoa, eu estava aprendendo. Estava realmente interessado em tudo que aprendia, né? Estava empolgado com isso. Eu praticava muita yoga. Eu praticava artes marciais, eu ia para aulas de artes marciais 4, às vezes 5 dias por semana, no fim da noite, começando às 20 horas. Era uma forma de me afastar do estudo e fazer algo diferente, outra maneira de me encontrar. E assim desenvolvi bons hábitos em termos de disciplina. Ninguém que eu conhecia fazia o que fazíamos, mas era porque buscávamos informação e queríamos saber se era possível. De alguma forma, tudo se integrou nos meus 20 e poucos anos. Fazia triatlos na época e minha vida mudou profundamente, pois não fazia as escolhas comuns que muitos faziam. Nos meus 20 anos, acho que desenvolvi ótimos hábitos.
pois estava mais interessado na verdade do que qualquer outra coisa. Poxa, só de ouvir isso já me sinto cansado, você não? Sinto que desperdicei minha vida inteira. Nossa, Mas eu não estava, sabe, não vou sair e quero muito sair. Simplesmente eu já tinha feito muito disso na faculdade e eu estava realmente curioso sobre tudo que estava aprendendo e tentando entender. Tentando entender tudo. Eu sempre fazia perguntas e confiava no meu senso de verdade, sabe? Era aquilo a verdade. Ah, não me parece certo. Então, nos meus 20 anos, eu estava num nível muito sincero de curiosidade. E cresci com pais que sempre me diziam: se alguém pode fazer, você também pode. Então, havia 908 posturas de yoga. Pensei, vou dominar todas as 908. Quer dizer, vou descobrir como fazer todas elas. E estávamos sempre lendo, sempre aprendendo. Foi uma jornada meio maluca. Então, e você conseguiu. Você pegou todos os 908? é mais ou menos isso. O que você perdeu? Bem, havia alguns movimentos em que você dobra o joelho para fora que eu acho que meu joelho não conseguiria fazer, então... Justo. Bem, tive o prazer de participar do retiro avançado de uma semana em Nashville, no início deste ano. Assisti a várias palestras e participei de muitas meditações. Eu estava tentando manifestar duas coisas naquela semana e isso é uma história verdadeira. Quantas palestras você costuma dar durante uma semana típica de retiro? Não sei. Deixe-me fazer umas contas rápidas aqui. Acho que são uns 30. Cerca de 21, sim. Bem, então são muitos. Eram várias dezenas. As duas coisas que eu tentava manifestar eram conhecer minha alma gêmea e entrevistar o Dr. Joe. E a outra parte, escrever um best-seller e talvez até fazer parceria com ele em um projeto. Mas ele ainda não sabe dessa parte. No 7º dia, na primeira palestra, estou atrasada. E há 2.000 pessoas neste enorme auditório. E todos vocês estão usando crachás. Eu estava com meu crachá vermelho e procurando um lugar rapidamente, porque ele estava prestes a subir ao palco. Encontro um lugar no meio, na seção vermelha, e me sento ao lado de um cara usando chapéu de cowboy. E a maneira como o Dr. Joe dá palestras é que ele diz o que tem a dizer, e depois se vira para o público e diz: agora, vire-se para a pessoa ao seu lado e explique o que eu acabei de dizer. Então, eu me viro para o cara ao meu lado. Vamos e voltamos. E provavelmente na 4ª ou 5ª vez eu disse: esta é sua primeira retirada? E ele responde: meu Deus, não. Ele disse: venho a estas desde 2010, 2011. Era Tim Shields. Com um chapéu de cowboy? Tim Shields com um chapéu de cowboy. Certo. Ele foi um dos editores do livro best-seller do Dr. Joe, Becoming Supernatural. Trabalhou para o Dr. Joe por cerca de 6 anos. E foi ele quem me colocou em contato com a assistente executiva do Dr. Joe. Como um ladrão na noite, isso é o que o Dr. Joe vai lhe dizer algumas vezes ao longo da próxima semana. Então, como um ladrão na noite, eu me tornei um crente. Caramba, sou novato em tudo isso e claramente. Você está se saindo muito bem, eu diria. Obrigado. Na verdade, não é tão difícil quando você acredita em si mesmo. Então eu entendi a primeira parte, certo? Ou a segunda parte das minhas 2 partes, e acho que o que realmente ajuda é quando você está com centenas de outras pessoas, seu coração está aberto, e garanto, você vai se divertir muito. Você se levanta. Não importa se são 4 da manhã, você está dançando na frente do palco com música incrível e o Dr. Joe está dançando com você. E abrir meu coração e sentir as emoções e acreditar não foi um desafio tão grande para mim. O desafio é quando você volta para casa, talvez para meu apartamento é bom, mas algumas pessoas podem não gostar de suas casas ou das pessoas com quem moram, e você está imaginando seu futuro e tentando manifestá-lo, mas a realidade talvez não seja tão boa. Como você pode ser um mestre manifestador como você? Bem, não sei se sou um mestre em manifestação, mas vou responder a sua pergunta. A mudança é pensar, agir e sentir diferente no mesmo ambiente e fazê-lo vezes suficientes para que o ambiente comece a mudar porque você está mudando. E nada muda na sua vida até que você mude. Acho que muitas pessoas entram para meditar quando saem daqui e há uma energia, um espírito de mudança e transformação presente.
É muito contagiante. Nossa pesquisa mostra que pessoas mudam pessoas. Quando você é gentil, outros são gentis. Quando você ama, outros amam. Quando você se importa, outros se importam. É uma consciência emergente de muitas maneiras. Então, para mim, esse é o sentimento que você deve buscar. Esse sentimento aí é o que você precisa ter ao se levantar. Ao terminar sua meditação, você tem que se levantar sentindo esse mesmo sentimento. E você precisa lembrar dessa sensação vezes suficientes para poder evocá-la sozinho, porque se não conseguir, não será capaz de acessá-la por conta própria. E no final, ninguém além de você mesmo pode lhe dar esse sentimento. Então, não me importo se leva 1, 2 ou 3 horas para chegarmos lá. Só sei que quando chego lá, fico muito feliz por ter conseguido. E se demorar tanto, garanto que nos momentos mais difíceis é quando mais importa. Então, a desculpa que podemos dar regularmente é recuar para a mediocridade e dizer: preciso do evento para fazer isso. Bem, isso é apenas mais uma coisa com a qual concordamos e acreditamos inconscientemente, que é melhor fazer em grupo do que sozinho. Bem, se você realmente acredita no modelo quântico, ao se apresentar, há uma consciência coletiva que você pode acessar todos os dias. Todos os dias. Você não precisa estar presente para entrar nesse momentum. Então, Deus, reservar um tempinho para nós mesmos todos os dias é um grande serviço ao mundo. Estar sozinho, sem seu dispositivo ou qualquer estímulo, e realmente se preparar para meditar. Eu nunca começaria minha meditação até estar bem claro na minha mente como iria fazê-la. O que eu não faria, em quem não pensaria, as coisas que sei que vou resolver de qualquer jeito. O que farei se tal coisa acontecer? Como vou lidar com isso? Tenho 1000 pensamentos, 1000 decisões hoje. Tenho muita coisa para fazer. Sabe, todas essas coisas. É aí que você se imerge de volta no mundo. É quando você deixa o mosteiro e retorna. E você precisa começar a se lembrar dos pensamentos que não vai pensar. Você precisa ficar tão consciente desses pensamentos inconscientes que não os deixa dominar nem acredita neles. Você precisa se tornar super consciente de como está falando, agindo e o que está dizendo. Sabe, se você está reclamando, se está julgando, isso não é quem você realmente é. Pense. Que emoções me levam àquele lugar onde fico inconsciente e volto à velha personalidade? É a mesma coisa. Esse sentimento é o passado, e vou acreditar e agir como se estivesse nele. Quantas vezes vou fazer isso? Então paro de fazer. Este é o trabalho. E como quero pensar? Como vou programar minha mente? Como vou criar uma nova crença? Vou focar minha intenção e atenção até lembrar de pensar assim. Não é tão difícil. Que escolhas vou fazer que talvez não queira? Vou me lembrar da escolha e do que vou fazer. Vou revisar até me lembrar de fazê-lo. Mesmo que não queira, vou fazer mesmo assim. Vou ensaiar. Ensaiar prepara o cérebro para a ação. Muda o cérebro como se já tivesse feito. Como vou me sentir? Quando eu sair desta meditação, quanto amor pelo meu futuro poderei sentir? E deixe-me lembrar desta sensação. Se eu tiver que lembrar 1000 vezes, vou continuar trazendo à tona, repetidamente, até conseguir fazer por conta própria. Esse é o trabalho. Então, reservar tempo para nós mesmos, nos amar o suficiente para nos desconectar da vida o tempo necessário para mudá-la, desconectar para reconectar. Se as pessoas saem das meditações acreditando menos no futuro do que quando começaram, é porque não superaram seus próprios sentimentos, hábitos, crenças ou atitudes enraizadas. Algumas pessoas fazem este trabalho e acreditam mais no futuro quando se levantam nesse estado. E as pessoas que caem em desgraça, já fiz isso várias vezes, se você está realmente comprometido com esse futuro e voltou à antiga personalidade, tem 2 opções. Ficar lá e encontrar alguém que esteja fazendo o mesmo e usar um ao outro para reafirmar seu vício em vitimização e chamar isso de normal. E isso é um acordo social que fazemos. Mas quem separa o sagrado do mundano diz: a luz da eternidade nunca será o momento certo, especialmente quando me sinto assim. Deixe-me fazer uma pausa aqui e voltar à sensação do meu futuro para poder acreditar nele novamente. E quando é mais difícil, é quando mais importa. Assim, os eventos são uma preparação para as pessoas praticarem se tornar outra pessoa, para que quando voltem às suas vidas, sejam alguém diferente e evitem cair na inconsciência. E quantas vezes precisamos esquecer até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o momento da mudança.
Não é fácil levar 2.000 pessoas a esse estado mental e físico. São muitas palavras, muitas vezes para se superarem, muitas oportunidades de praticar. Queremos dar às pessoas ferramentas para terem algo ao seu alcance quando voltarem às suas vidas. Não é tão difícil quanto pensamos se nos sentarmos e fizermos com a mesma paixão e intenção sozinhos. E isso é um grande serviço, não só para o coletivo do grupo, mas para todos em sua vida. Alguns de vocês são simplesmente diferentes de todos os outros. Então é fácil desculpar isso e dizer: bem, é melhor nos eventos, mas posso garantir, se você levar a sério, como leva a sério qualquer coisa na vida com a mesma paixão e se dedicar assim, vai realmente gostar. Vai gostar muito mesmo. E não sei, um cara me parou na academia hoje, jovem, e disse: Ei, posso te contar uma história? O que eu ia dizer, não? Eu disse: Claro, conte-me a história, me fale sobre isso. Como sua vida mudou, sua saúde mudou, e todas essas coisas mudaram. E eu perguntei: Então você faz o trabalho agora porque quer? Ele respondeu: Sim, eu adoro fazer isso. Eu não vou parar de fazer. Tá brincando? Eu não estou forçando ele a ser um criador. Ele está vendo os efeitos na vida dele, a inspiração do desconhecido, a sincronicidade, a oportunidade. Ele disse: Nem consigo te dizer quantas sincronicidades eu tenho. Não há tempo suficiente. E eu disse: Então, isso é significativo para você? Sim. Nunca vou perder um dia. E o mundo precisa de significado. Só precisa de mim. Ele tem um propósito quando faz isso. Ele não acredita que não funcione. Essa não é mais a sua crença. Sua crença é: vou continuar fazendo isso porque não quero que pare. Aí é quando fica empolgante. Então, era só a mente. Era só a mente sobre a matéria. Nas noites sem dormir, enquanto me recuperava da lesão, fiz um acordo comigo. Se pudesse andar de novo, estudaria a conexão mente-corpo e o poder da mente sobre a matéria. E aqui estou, fazendo entrevistas, e percebo que preciso atualizar meu modelo. Voltei a estudar neurociência, meditação, alguns modelos, buscando entender. Não encontrei respostas para o que me aconteceu em textos convencionais. Costumava ir à biblioteca da Universidade de Washington, isso quando ainda tinha um catálogo em fichas. E um dia voltei, e não havia mais um catálogo de fichas. Havia um computador chamado Akasha, que continha todos os registros. Comecei a pesquisar tudo isso e tentar entender, não conseguia encontrar. Não achei respostas nos textos até estudar neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Este foi o modelo que pude montar, até física quântica. Hoje, não se explica a cura de um corte sem a quântica. Isso mudou toda a minha visão e, então, quando vi outros fazendo isso, quis saber o que fizeram. Percebi que tiveram que quebrar o hábito de ser eles mesmos e reinventar-se. Tiveram que superar e se transformar. Tiveram que perder a mente e criar uma nova. Mudaram de alguma forma, o que me levou a escrever um livro e participar de um documentário de sucesso há anos. E isso me levou a esse mundo meio maluco, onde a filosofia, após aquele filme, aquele documentário, iniciou ótimas conversas. Mas participei de painéis suficientes para ouvir as perguntas, e as pessoas realmente queriam saber apenas algumas coisas. Como você faz isso? Achei que era uma ótima pergunta. Se mudar a personalidade é mudar sua realidade pessoal, por que é tão difícil mudar? Achei que era uma ótima pergunta. E então me perguntaram: o que você faz? E foi aí que começamos a fazer workshops, e este é um momento histórico agora. Não basta saber que aquilo era um momento de então. Este é um momento na história para saber como. Então comecei a dar palestras com aplicação prática, com conhecimento, usando todos os ramos da ciência que apontam para a possibilidade, da quântica, a epigenética e tudo entre elas. E não vimos muitas mudanças nos primeiros anos. As pessoas se sentiam melhor, estavam, melhores. E então o fogo começou a se espalhar. Não sei se comecei a explicar melhor ou se a consciência coletiva melhorou, mas começou a acontecer e foi quando começamos a medir porque vimos essas mudanças. E isso me levou a 4 livros, a investigação científica que me levou a fazer perguntas maiores sobre o que é possível. E, bem, estou muito feliz em dizer que estou aprendendo. Então, se eu não tivesse sofrido aquele acidente, eu não estaria aqui sentado. Sabe? E se a pior coisa que te acontece na vida for a melhor coisa que te acontece na vida, eu era uma pessoa bem amarga, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria a pena de ninguém, não queria que ninguém me dissesse o que achava que ia acontecer comigo. Foi um momento arrepiante, aquela noite escura da alma, quando você percebe que ninguém tem as respostas para a sua vida além de você mesmo. É aqui que você precisa acreditar em si mesmo.
E não é uma jornada linear. Não é uma jornada linear de um ponto A a um ponto B. Há muita luta, frustração, emoção, noites em claro, preocupação. Há de tudo quando você fica sozinho consigo mesmo. E bem, eu acho que todos nós enfrentamos grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis e temos que encarar os desafios na vida constantemente com uma mentalidade mais elevada. Assim, o que surgiu de tudo isso é uma comunidade de pessoas que acreditam na possibilidade, que não estão acreditando no conhecido. Nada de novo está no conhecido. Eles acreditam no desconhecido e estão provando a si mesmos que realmente funciona. E quero que todos experimentem isso, pois acredito que todos estão incluídos, e os resultados que estamos criando agora são um testemunho de que as pessoas estão mais informadas sobre possibilidades hoje em dia. E estou tão feliz, eu raramente conto essa história. Na maioria dos podcasts peço para não falar sobre minha lesão, pois não quero que seja sobre mim, sabe? Realmente não quero. Quero que seja sobre nossa comunidade. Há histórias melhores que essa, na minha opinião. Há pessoas se curando de câncer em estágio 4, há cegos voltando a enxergar, há surdos voltando a ouvir, câncer em estágio 4 que se espalhou para os ossos, pulmões e fígado, pessoas com distrofia muscular, lesões medulares, miastenia graves, várias condições crônicas, pessoas regenerando a tireoide. É difícil para mim acreditar nisso. Então, nunca quero que seja sobre mim, sabe? Quero que seja sobre nossa comunidade. Quero que seja sobre nós, em suas redes coletivas de observadores com coerência cerebral e cardíaca que realmente afeta a realidade. E temos dados para comprovar isso também. Quando você vê alguém no palco quebrando recordes, contando sua transformação pessoal, eles superaram algum nível de consciência ou inconsciência. Eles estão mostrando ao coletivo que já não é mais teoria, não é mais filosofia. Eles são o exemplo vivo da verdade bem na sua frente. E adoro que venham em todos os tamanhos, formas, cores, idades e profissões. E essas pessoas fazem o trabalho. Elas meditam não para curar, elas meditam para mudar e entendem que quando mudam se curam. Assim, o processo de mudança, tornando-se tão consciente do seu eu inconsciente, para conhecer a si mesmo que você não ficaria inconsciente ao atravessar o rio da mudança. Haverá novas oportunidades. Surgirão novas sincronicidades e possibilidades em sua vida porque você manteve essa intenção. Independente do que pensem de você, sempre será considerado imprudente e louco porque eles não acreditam e o verão como tolo. Vão considerá-lo herege, charlatão, até que você consiga. E quando você consegue, torna-se um místico, um santo, um gênio. Ousar ser original neste momento é crucial para entender que o mundo pode estar seguindo uma direção, mas nunca vi o mundo como está hoje. Os problemas criados por um nível de consciência devem ser resolvidos por um nível superior. Nosso futuro, nossa juventude, deve defender a verdade e enfrentar adversidades, manter o coração calmo e a mente alerta, sem comprometer-se ou desistir desse futuro. Prometo a mais como vocês. Acredito que mudando pessoas suficientes, podemos mudar o mundo. E é aí que você sai para o mundo de olhos abertos e mostra o que o amor faz, mostra o que é grandeza, mostra uma nova invenção que pode mudar o rumo do mundo. Eu só quero que seja igualmente sobre você. Nunca quero que este trabalho seja sobre mim. Eu tive minha própria jornada, ainda estou na minha jornada de tantas maneiras maravilhosas. É por isso que digo que nenhum de nós tem uma bola de cristal. Acreditem em vocês mesmos e busquem a magia. Quero agradecer a nossa plateia aqui em Marco Island. São lindos, não são? São maravilhosos. Quero agradecer aos nossos espectadores e ouvintes em casa. E Dr. Joe, muita gratidão. Obrigado. Muita gratidão. Desejo a todos vocês muitos mais momentos mágicos no futuro. Olá pessoal, Dr. Joe Dispenza aqui. O problema é que 90% dos pensamentos diários são os mesmos de ontem.
Enquanto pensarmos, sentirmos e reagirmos igual ao que já conhecemos, nossa vida não muda. Agora, quando estamos no desconhecido, é o lugar perfeito para criar. Isso inicia a condição do cérebro e corpo rumo a um novo futuro. É bem mais fácil esquecer sua visão de futuro do que lembrar dela. Precisa praticar. Escolha algo que deseja no campo quântico: abundância, saúde, experiências místicas, sincronicidades, novo emprego. Pesquisas recentes dizem que 50% do que falamos sobre nosso passado nem é verdade. Pode crer num futuro que não vê ainda? Escolher um novo potencial dentre infinitos e abraçar emocionalmente essa realidade futura antes dela se manifestar? A fórmula para começar a produzir mudanças mensuráveis na sua vida. Até lá!